Bom dia, pessoal. Hoje eu quero começar aprofundando nessa informação que o Grabovoi deu no sistema unificado atual, né? Que existe uma situação insatisfatória num momento qualquer da vida. E essa situação insatisfatória cria uma segunda situação, que cria uma outra situação, até que um dia cria uma doença. E para cada fragmento desse, no momento da vida, para cada fragmento desse processo existe um tempo específico. Ela não é uma coisa só, ela não é um bloco. Ah, aconteceu algo comigo, por isso eu fiquei doente. Não, entre o que aconteceu, a situação insatisfatória, o que aconteceu e até a pessoa ficar doente, existe um processo, mesmo que seja um processo muito rápido, existem fragmentos desse processo. E pode ser muito lento também, pode ser muito lento. Então eu quero dar alguns exemplos aqui para a gente pensar o que é essa situação, mas também eu vou dar a solução, tá? Ele sempre dá a solução. Então eu já contei aqui o caso da Lili, da minha cachorrinha, que eu estava passeando com ela na Alemanha e ela estava olhando para uma vaquinha e de repente ela tomou um choque, porque ela encostou na cerca elétrica lá. Como ela estava olhando para a vaquinha, ela passou a ter medo de vaca. Então aconteceu uma situação insatisfatória e ela começou a ter umas reações. Então, num segundo momento, ela já não queria andar mais naquele lugar. Quando ela andava, quando ela via a vaquinha, ela ia para o outro lado da rua, o máximo que ela podia ir. Ela tentou evitar ir naquela rua. Então vamos imaginar que a Lili fosse uma pessoa. Ela está passando na rua e de repente acontece uma situação bem desagradável, tá? Leva um choque ou qualquer outra coisa, vê uma pessoa lá desagradável, tem uma briga, ou tem um assalto e tal. Ela tá indo pro trabalho. Então, e ela é uma pessoa feliz e o caminho é maravilhoso, ela tá indo pro trabalho. Aí de repente ela não quer mais fazer esse caminho, uma segunda situação. Aí ela passa a desviar desse caminho, mas para desviar desse caminho ela tem que andar muito mais. Então, um caminho que ela fazia em 10 minutos, ela vai fazer em meia hora. Então ela começa a ficar chateada com aquilo. Aí ela começa a pensar que o trabalho não tá legal. Aí ela começa a pensar em mudar do trabalho, mas ela gosta do trabalho. Aí ela muda de trabalho e fica mais infeliz. Até uma hora que ela não quer sair mais de casa, que ela tá com crise de pânico, que ela tá com alguma coisa assim. Então vamos voltar aqui. Uma situação desagradável e a pessoa tem um outro entendimento. Então, uma vez eu vi também na Alemanha um documentário, a pessoa era uma velhinha, sobrevivente da guerra, e quando a guerra acabou, que ela estava super feliz, ela tinha uns 13, 12 anos, ela estava super feliz achando que tinha acabado, vieram os russos e num belo dia lá, 15 homens super violentos, grandes, a violentaram. Ela sozinha, à mercê dos monstrinhos lá. O que ela pensou quando tudo acabou, o horror acabou? Eles não eram nada delicados, eles estavam com muito ódio, ainda era tempo de guerra, tinha acabado a guerra, mas era tempo de guerra, e não foram nada agradáveis, nada delicados. Uma situação, mas eu nem consigo imaginar o horror dessa situação. Ela pensou o seguinte: nunca mais na minha vida vai acontecer algo tão terrível. Eu cheguei no fundo do poço. Não existe nada pior para acontecer comigo do que o que aconteceu. Então, ela criou uma segunda situação de quê? De confiança. Apesar de ter vivido todo esse horror, e depois outra, e depois outra. Então, essa situação insatisfatória não produziu uma doença. Ela viveu uma vida satisfatória, uma vida boa, porque ela confiou o entendimento dela da situação
da circunstância, do momento que ela viveu daquele momento, que era um momento de guerra, aquele momento fez ela, o desenvolvimento da vida dela, um desenvolvimento tranquilo, um entendimento da vida dela, não a situação. Não é a situação que faz a doença, mas o que eu entendo dessa situação e o que eu vou criando junto, e vou criando com o meu entendimento. Então, a gente precisa, e é muito fácil ter sofrimento, é muito fácil não entender o que está acontecendo, porque se eu estou sofrendo, imagina, 15 homens violentando uma criança, é muito fácil dessa criança passar a ter medo de tudo. Então a gente não tem nem que culpar nós não temos que culpar ninguém, nem o entendimento errado da situação. O que a gente precisa é iluminar essa situação para a gente se livrar dela, para a gente se libertar dela. Por quê? Colocar o problema na vaca, colocar o problema nos russos, que eram os estupradores, né? Colocar o problema na guerra, colocar o problema fora, é um entendimento errado. Quando eu entendo a situação num contexto completo de luz, eu me liberto dela. Então vamos lá. Desculpa o desenho, eu sou cara de pau mesmo, porque eu quero a explicação. Então, aqui não é a esfera, eu não lembro como é que chama essa concentração. A esfera da resolução de problemas, não, essa é essa aqui. A esfera da resolução de problemas, essa aqui em cima. Depois eu falo, eu ponho no título do vídeo o nome dessa concentração. A esfera do controle da realidade, esse é o nome. A esfera do controle da realidade. Ele fala em controlar a realidade o tempo todo. Então vamos entender aqui o que é o controle da realidade. Acontece uma situação insatisfatória, mas eu vou controlar o que vai acontecer, qual o desdobramento que vai acontecer com essa situação. Então é isso. Então é uma pilotagem que já tem aqui no canal. Eu olho para a esfera que está na minha frente, mas eu vou enxergar dentro dessa esfera e pergunto para essa esfera, para o que está dentro, o que reflete o que realmente está acontecendo comigo. Eu imagino o meu problema. Por exemplo, vou falar crise de pânico. Eu estou com crise de pânico. Então eu vejo aqui, nessa esfera, eu vejo a crise de pânico. Mas no reflexo interior dessa esfera, não precisa imaginar, só falar, só saber que é assim, eu pergunto o que realmente está acontecendo. Então eu volto lá no início. O que realmente está acontecendo? Que eu tô com crise de pânico, eu sei. Ah, foi meu pai que me bateu, não sei. Pode até ser. Ah, foi meu pai que me bateu, me deu crise de pânico. Ah, eu levei um choque por causa da vaquinha e eu tô com crise de pânico. Pode ser qualquer coisa, mas pode ser mais que isso, mais profundo que isso. O que eu tô vendo e o que eu não estou vendo. Então eu peço para essa esfera de informação trazer a informação. Eu não preciso ter consciência dessa informação, tá? Eu só faço o movimento dessa informação voltar para o meu campo informativo. Ela está no meu campo informativo. Eu busco no campo informativo essa informação e trago para essa esfera. Depois eu visualizo uma esfera atrás de mim, de alguma situação vivida no passado que eu resolvi com tranquilidade. Então, o meu pai me bateu, mas eu morri de rir e falei com ele que era uma cosquinha. Ele falou, não faz cosquinha, e parei e não tive dor. Eu tive medo da vaquinha, mas eu queria ir para o trabalho, então eu passei na rua tranquilamente, não tranquilamente, mas eu superei. Eu não deixei de atravessar a rua por causa disso, de andar na rua por causa disso. Sei lá,
qualquer situação que seja agradável, isso é o gêmeo arquivado. Nós vamos falar dele muito. O gêmeo arquivado, para toda situação insatisfatória, tem um elemento que traz luz, correspondente, que traz luz para ela. Aí o que eu faço? Eu uno essas duas esferas em qualquer lugar, eu pus aqui em cima, mas pode ser em qualquer lugar. Eu uno essas duas informações, essas duas esferas. E nesse momento, a luz branca prateada da eternidade flui para dentro dessas esferas. Aí eu comprimo essas esferas e dou impulso para que elas entrem na minha hipófise. E dou outro impulso para que essa informação circule no meu corpo inteiro. Então, olha, isso é unir, outra informação muito interessante, unir o insatisfatório com o satisfatório. É assim que a gente resolve as nossas questões. Não é focando no insatisfatório que está na nossa cara e a gente fala sem parar, a culpa é da vaquinha, a culpa é de não sei quem, a culpa é do meu pai, a culpa é que eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro eu estava bem, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vejo aqui a minha insatisfação. Qual que é a minha verdadeira insatisfação? Eu penso na falta de dinheiro, mas eu olho para a esfera e falo, o que realmente está me deixando triste? Aí eu venho aqui e penso, eu queria uma namorada. Eu lembro quando eu tinha uma namorada que eu era muito feliz. E de repente eu não tenho mais, por algum motivo. Então eu uno essas duas informações que não tem nada a ver com dinheiro, mas eu falo aqui, eu não tenho namorada porque eu não tenho emprego. Eu não tenho namorada porque eu sou pobre. Quantos pobres têm namoradas? Quantos pobres têm namoradas? Né? Então, eu uno essas duas informações para ter um entendimento correto da situação. E aí eu me lembro quando eu tinha namorada e eu era feliz. E eu volto para essa situação. E a questão do dinheiro é outra questão. Mas não é o dinheiro não é o culpado. O dinheiro é só um problema a ser resolvido. Mais um para ser entendido. Por que eu estou com falta de dinheiro? Então eu faço de novo. Por que eu estou com falta de dinheiro? Qual o reflexo verdadeiro dessa situação? Eu estou com falta de dinheiro porque eu quero birrar com meu pai, porque eu quero mostrar para ele que ele foi um péssimo pai, que ele só pensa nas namoradas dele e não pensa em mim, que sou filho dele. Então eu venho e coloco uma informação atrás, uma esfera atrás e lembro como meu pai cuidou de mim, como meu pai foi bom comigo em alguma situação. Ou se ele não foi, como alguém foi como um pai para mim. Como eu posso ser. Bem, uma lembrança qualquer agradável, uno essas duas informações, vem a luz branca prateada da eternidade, que traz a informação do todo, que traz a informação verdadeira, que vai libertar toda essa situação. Eu comprimo essa esfera, dou um impulso para ela ir para a minha hipófise e dou outro impulso para ela ir para o meu corpo todo. É esse. O tema de hoje é esse. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.